Fala pessoal, seja muito bem-vindo, né? Hoje aí tivemos praticamente o primeiro dia aí do julgamento do Bolsonaro e a casa caiu para ele. O ministro foi para cima, dizendo que o Bolsonaro criou uma desordem, né, informacional ao atacar as urnas eletrônicas. A situação de Bolsonaro acaba piorando e ele mesmo já reconhece aí que a casa vai cair. Tá? Não sei se ele vai, de certo modo, batalhar contra, mas os ministros estão partindo para cima sem dó e nem piedade. O Bolsonaro, assim como outras pessoas também cometeram algumas gafes, mas o Bolsonaro, de modo geral, ele poderia, né, não ficar nessa situação, mas ele simplesmente resolveu atacar o sistema de justiça, o Tribunal Superior Eleitoral, e a casa caiu. Hoje a gente vai falar aqui do ministro indo para cima e vamos falar também, né, que o Bolsonaro foi recebido lá por apoiadores no aeroporto. Aqui num site tá dizendo que o pessoal chamou ele de mito, né? E em outro site, que é um site de esquerda, diz que realmente o Bolsonaro, a ida dele em Porto Alegre, fracassou. Então a gente vai falar mais sobre isso. Tem mais outra situação aqui que é realmente complicada. Campos Neto aí está numa situação extremamente delicada. Eu espero que seja, de certo modo, seja afastado do cargo o mais rápido possível e se assim puder, que ele seja punido, até porque ele não pode simplesmente controlar o Brasil. Não dá para deixar o poder nas mãos de uma pessoa só, gente, senão a gente vira aí, né, escravo nas mãos de uma pessoa. Bem, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal voltado a direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. Seja muito bem-vindo. Vamos direto aqui para a matéria e falar sobre a situação do Campos Neto. Caldo engrossou e Senado pode articular a demissão de Campos Neto em agosto, tá? Se hoje se não houver aí 41 votos para tirá-lo, né, sua demissão pode ser articulada com senadores se nada acontecer com, né, os juros aí até agosto. Então, ele, de certo modo, tem uma responsabilidade aí para poder baixar os juros consequentemente, só que parece que ele foi colocado lá, o Campos Neto, por Bolsonaro e Companhia Limitada. E Bolsonaro, como não tem compromisso com o Brasil, nunca teve, né, ia colocar alguém lá para prejudicar. Acaba a população brasileira, essa aqui é a verdade, tem um pouco mais de responsabilidade no quesito de voto. Vota lá em qualquer um, o resultado é esse: coloca uma pessoa lá irresponsável, sem dó e sem piedade, e aumenta os juros lá e a casa cai para todo mundo, tá? E não vem com essa de dizer assim: ah, Cláudio, mas tá caindo os juros, tá ruim assim só para para os pobres, né? Não, os juros é ruim para todo mundo. O Brasil precisa estar voando, tá todo mundo feliz, as coisas, né, consequentemente, né, fica legal para todo mundo aí. Essa aqui é a realidade, tá? E o Campos Neto tá jogando aqui os juros praticamente para os pobres. Você pode ver, né, de certo modo, quando os juros foi controlado aí, como as coisas melhoraram. Eu vi quilo de frango a R$7, cara, né? Imagina se o Campos Neto aí começasse a facilitar um pouco mais a vida do povo brasileiro, as coisas iriam mudar. Bem, a jornalista, lembrando que é uma matéria do 247, a jornalista Helena Chagas, comentarista da TV 247, avaliou aí nesta quinta-feira, dia 22, que o cenário político no Senado já não é mais tão favorável à manutenção de Roberto Campos Neto, após uma decisão intransigente do Banco Central de manter a taxa de juros de 13,75%. O caldo engrossou. Se há meses seria impossível que o Senado aprovasse a demissão do presidente do Banco Central, a pedido aí de Lula, agora a hipótese não é tão distante assim. Campos Neto está isolado, é alvo de críticas também de empresários e outros setores. Então tá aqui, né, até a própria galera lá bolsonarista que apoiava ele, agora já não apoia mais. Até porque, gente, política é popularidade. Se você começa aí a colocar preço da carne, R$50, preço de mais um monte de coisa aí, lá nas alturas, juros lá na altura, lá nas alturas, a coisa fica feia. Aí você vai falar assim: ah, mas não fica feia pro Campos Neto. Mas tudo bem, mas e para os políticos que apoiaram o Campos Neto? Como é que eles vão se eleger na próxima eleição? Então tem tudo isso, tá? E o povo brasileiro, ele, né, na sua grande maioria, já está começando a entender um pouco mais de política. E sabe que a manutenção do Campos Neto lá,
ou alguém querendo só fazer a vontade do Bolsonaro, vai levar o Brasil para uma situação extremamente complicada. Mas enfim, a gente não está aqui especificamente para poder falar do Campos Neto, nós estamos falando aqui de outra situação, que é essa do Bolsonaro. Mas antes de mais nada, eu peço para você deixar um like aí. Bem, deixa eu me apresentar, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal voltado à direito e política, matérias importantes para toda e qualquer sociedade. Antes de mais nada, eu já peço para você se inscrever aí no canal. Falando sobre outra situação aqui, ó, de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais prática, Bolsonaro, na matéria do Brasil 247. Bolsonaro criou desordem informacional ao atacar a urnas eletrônicas, diz o relator aí no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Bento Gonçalves ainda falou em delírio presidencial de Jair Messias Bolsonaro. Desculpa, mas eu tive que rir. É uma notícia que a gente não ri, né? Mas o Benedito aí tá partindo pra cima do Bolsonaro sem dó e sem piedade. A coisa tá ficando feia. Chamou o Bolsonaro e tava delirando, né? Ô Bolsonaro, você não tá legal, né? Matéria do Brasil 247. Jair Messias Bolsonaro está sob julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Para quem não sabe, foi, salvo engano, adiado, né? Para a próxima terça-feira, salvo engano, e a situação do Bolsonaro acaba se complicando, tá? Jair Messias Bolsonaro está sob julgamento no Tribunal Superior Eleitoral e pode ser declarado inelegível por 8 anos. O julgamento também começou com a leitura de um relatório pelo ministro relator da Corte Eleitoral, Benedito Gonçalves, né? O documento destaca o parecer do Ministério Público sobre as investigações envolvendo o Bolsonaro. De acordo com o MP, né, o Ministério Público Eleitoral, as declarações de Bolsonaro durante uma reunião com embaixadores no ano passado confirmam que o objetivo principal do encontro era promover ideias que minam a integridade do processo eleitoral e das instituições da República, especialmente o Tribunal Superior Eleitoral e seus ministros. O parecer ressalta que Bolsonaro criou uma ambiência propícia para a propagação de toda sorte de desordem informacional ao asseverar por diversas vezes que o sistema eletrônico de votação é receptivo a fraudes e a invasões que, sob a ótica do delírio presidencial, podem comprometer a fidelidade dos resultados das eleições brasileiras. Então tá aqui, né? Nós já vimos aí que o ministro realmente partiu para cima, utilizou até, de certo modo, utilizou até lives do Bolsonaro, o Ministério Público também, né? Prints, fotos, enfim, vídeos. A casa caindo para o Bolsonaro. E essa parte de delírio aí foi realmente fantástica. Agora, todo mundo sabe quem é o Bolsonaro e essa é a maneira dele agir. E na minha visão, ele tem que ser condenado, e eu vou te falar o porquê. Antes de mais nada, já aproveita e já deixa um like. Eu vou te dizer, o Bolsonaro ele tem que ser condenado, porque senão todo mundo vai fazer isso aqui no Brasil. E aí vira uma situação como, né? Aí sim que o povo não vai começar a ter credibilidade no país. E aí, consequentemente, o Brasil vai ficando isolado de outros países. E a coisa vai ficando complicada a nível que nós vamos perder a moral, né? Ou moral com outros países. E o Brasil vai ficando isolado. Não dá para deixar um país como o Brasil, né, ser desmoralizado por pessoas, né, como o Bolsonaro, ou vão ser, enfim, de centro, de direita, de extrema direita, por nenhum partido. O Brasil é maior que isso, independente. E o que o Bolsonaro fez foi uma esculhambação total com o país. E ele tem que ser punido, porque senão muitos outros vão fazer isso. A situação no Brasil só não degringolou, só não ficou pior por conta que, né, teve forças maiores e muitas pessoas estavam lutando a favor da democracia. Embora muitos que apoiavam Bolsonaro estavam também, né, tinha muita gente querendo, né, o suposto golpe. Essa que é a realidade. Mas o bom é que o bem venceu o mal. Em resumo, gente, na minha visão, Bolsonaro tem que ser condenado sim, tá? E tem que ser responsabilizado. Tanto ele quanto dentre tantos outros aí que falam tanto em bandido bom é bandido sei lá o que, agora tá na hora da gente saber, né, que o bandido bom é o bandido punido pelo tribunal. Essa que é a realidade, tá? Cometeu muitas gafes, desmoralizou o Brasil, constrangeu o povo brasileiro, gerou muita dor, sofrimento. Essa que é a realidade e ele tem que ser responsabilizado por isso, porque se não for agora,
e ele imagina que ele recebesse aí, fosse absolvido, tá? Se ele tivesse se existisse essa possibilidade, né, na próxima eleição ele iria se candidatar novamente e Deus o livre, né, mas se ganhasse, porque tem algumas pessoas que flertam com ele faria mais 4 anos de destruição. Então tem que mostrar para ele que ele errou. E errou e não foi pouco. Independente se o cara gosta do que eu tô falando aqui ou não, essa que é a realidade. Bolsonaro errou e muito para com o Brasil. Não teve responsabilidade, né? Atacou o sistema eleitoral, gerou uma instabilidade no Brasil. Olha toda aquela situação lá, cara colocando equipamento em caminhão de combustível, né? E toda aquela insanidade, o ataque ao Supremo Tribunal Federal, enfim, né? Bolsonaro errou e errou muito. E o pior, Bolsonaro traiu até as próprias pessoas que o ajudaram a chegar lá. E eu vou dizer o porquê. Né? Vê se ele falou sobre aquelas mais de 1.000 pessoas que estão na jaula até hoje. Gente, olha, quem quiser acreditar no Bolsonaro, que acredite. Eu não acredito, tá? Nem acredito no Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, e enfim. O povo brasileiro precisa ter pelo menos uma parte do povo brasileiro, né? Tem uma que vota da maneira legal. Agora tem uma outra aí que precisa, com todo respeito, aprender a votar. Não tem como votar numa pessoa como Bolsonaro, com todo respeito. Talvez você pense diferente, mas na minha visão não tem condições. Não tem. Eu vou falar aqui, né, só para você parar para poder pensar. Quando você compra uma televisão, você quer alguma coisa positiva dela e ela vai te dar, né, diversão, coisas do tipo. Quando você compra uma casa, ela vai te dar alguma coisa boa para você, um benefício. E quando você vota num político como o Bolsonaro, qual é o benefício que ele traz para o Brasil? Eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero ler o seu comentário. Comenta aí, o que o Bolsonaro trouxe de bom para o Brasil? Eu acho que nada.